E hoje é o primeiro vídeo da nossa série Joyce Responde. Então, se você tem alguma questão, alguma pergunta que você gostaria de esclarecer, manda lá para mim pelo direct que eu vou selecionar as questões e vou gravando os vídeos aqui. Então, vamos direto ao ponto e hoje eu vou ler qual é a questão de hoje, né? E diz assim: meu namorado não faz nada que os pais não permitam. Se envolve na discussão dos pais o tempo todo e reclama que não pode ter uma vida porque tem que atender às necessidades dos pais. Tô cansada disso, sinto que nunca vamos poder ter uma vida de casal, porque ele tá sempre envolvido com os pais, bancando o pai dos pais dele, que por sua vez estão sempre bancando os filhos incapazes e indefesos. O que eu faço? Bom, porque não existe nada que nem você, nem ninguém possa fazer para mudar esse comportamento dele, a não ser ele mesmo. Só ele pode mudar esse comportamento, só ele pode tomar uma decisão de olhar para esse contexto, entender e ver se ele quer sair desse contexto, se ele está preparado para sair desse contexto, entende? Você não tem como mudar nem ele e nem mudar os pais dele. Ninguém pode fazer isso. O que você pode fazer é olhar para dentro e perguntar: esse relacionamento vale a pena? Você está colocando aqui, ó, tô cansada e sinto que nunca vamos ter uma vida de casal porque ele está sempre envolvido com os pais bancando o pai. Então, você já está num nível de insatisfação muito grande. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é para você mesma: vale a pena insistir nesse relacionamento? E aí, se a resposta for sim, se você sentir que vale a pena, você deve conversar com essa pessoa. Conversa com seu namorado, seja franca, seja aberta e mostra para ele tudo o que está acontecendo, o quanto esse comportamento dele está influenciando na relação de vocês, no relacionamento. E o quanto isso está interferindo em você, está refletindo em você, nos seus sentimentos, nas suas emoções, em como você vem ficando, né, em decorrência de todos esses acontecimentos. Seja franca, seja aberta, seja vulnerável. Mostre para ele a sua vulnerabilidade. Nós temos... a gente cresce aprendendo que ser vulnerável é ruim. E aí nós não queremos nos colocar vulneráveis perante o outro. Mas não, relacionamento é vulnerabilidade e exposição. E quando você está com alguém, você tem que ser vulnerável, você tem que se expor. Nós precisamos partir do pressuposto que quando eu estou com alguém, eu estou com e eu não estou contra. Então, se eu me abro, se eu falo o que eu sinto, se eu me exponho para essa pessoa, ela vai tentar me acolher, ela vai me acolher, tentar resolver aquilo lá, me ajudar a resolver aquela questão. E não tentar fazer algo contra mim, usar isso para me prejudicar ainda mais, entende? Então, nós vivemos numa sociedade onde a gente foi ensinado para nós que a vulnerabilidade era ruim, mas não é. A vulnerabilidade é que cria a conexão dos relacionamentos. Quando você é vulnerável, quando você se expõe, você cria essa conexão. Então você precisa, se você sente que é um relacionamento que vale a pena investir, seja franca, seja aberta, seja clara com ele. E aí você pode sim indicar, não querer levar, indicar para ele um caminho, por exemplo, os das constelações, para que ele possa olhar para todo esse movimento, para toda essa dinâmica. Mas lembra que você pode indicar para ele, sugerir. O que acontece é que quando a gente encontra um caminho de autoconhecimento,
um caminho de expansão de consciência, a gente entra assim num estado de euforia tão grande, e aí a gente quer arrastar todo mundo, a gente quer que todo mundo faça, que todo mundo veja, e não é assim que funciona. Cada pessoa tem o seu tempo e tem o seu momento, e a gente precisa aprender a respeitar isso, essa individualidade de cada um, que é o tempo de cada um, sem julgamento, porque pode ser que ele não esteja preparado para mexer nessas questões. E não cabe a nós julgarmos isso, porque a gente não sabe todo o contexto que está lá. Assim como nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, e não cabe a ninguém julgar o que a gente passa, porque só nós sabemos exatamente esse contexto, e às vezes nem sabemos tudo, mas a gente sabe o quanto dói, onde incomoda, o quanto é difícil. Então, para ele fazer essa mudança, ele precisa ter uma motivação. Por isso que eu falo que você não consegue, nem você, nem ninguém. Ele tem que ter essa motivação. E a motivação, normalmente, vem de uma dor. Infelizmente, nós somos motivados, levados à mudança através da dor. Por exemplo, ninguém vai num cardiologista se não está sentindo nada. Vai quando tem uma dor no peito. Também não vai porque teve uma taquicardiazinha, né? Uma palpitaçãozinha no coração. Não vai procurar um cardiologista por causa disso. Aí essa palpitação vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. E normalmente a pessoa também ignora, vai deixando. E só vai mesmo procurar o médico, o cardiologista, quando tem uma pontada, uma dor forte, não consegue dormir, aí vai no cardiologista. Então, na vida não é muito diferente. Nós temos as dificuldades, nós temos os desafios que acontecem, e através desses desafios são essas palpitaçõezinhas, né? São pequenas palpitações que vão se mostrando para nós, para ver se a gente reage. E conforme a gente vai deixando, o que ela vai fazendo? Vai se avolumando, se adensando, até virar uma dor forte, onde a gente precisa procurar ajuda, que a gente acha um caminho. Então, o não julgamento você não sabe todo o contexto familiar que ele está envolvido, qual é o campo. Então, se ele não quiser você conversar com ele e a resposta dele for negativa, de que ele não está pronto, de que ele não está preparado, de que seja lá qual for, né, a justificativa, o motivo dele, você não pode julgar, né? Nós não devemos julgar, porque a gente não entende tudo o que está acontecendo ali. E entenda que para ele sair desse contexto, né, familiar que ele está, ele vai precisar romper a barreira da culpa e lidar com a dor do não pertencimento. A culpa de deixar os pais, a dor de sentir que não pertence mais, de que não é aceito por aqueles membros da família, que ele não faz mais parte. E pertencimento é algo muito enraizado dentro de nós. Mas para que a gente vá para a vida em algumas situações, a gente tem que romper, saber trabalhar essa dificuldade, saber trabalhar esse incômodo e essa dor da culpa. E saber que mesmo rompendo, às vezes, com os laços na família de origem, nós continuamos pertencendo. Mas cada um que faz esse movimento tem que estar preparado para isso. E aí a pergunta ele está preparado para tudo isso? E aqui não cabe julgamento. Se ele não estiver preparado, não tem o que você fazer. Então, o que você precisa fazer é olhar para você, para as suas necessidades. O que você quer para a sua vida. Ele já está mostrando para você, se apresentando o contexto familiar a qual ele pertence, quais são as dinâmicas e os enredos que ele tem na trama familiar dele, e quais são as dificuldades que ele está encontrando nesse campo familiar dele. Agora cabe a você, é isso que você quer para a sua vida? Entende? Então, olha
Primeiro, vê se vale a pena. Se vale a pena, conversa, se exponha, se abra, mostre para ele e a partir do posicionamento dele, aceite. Se ele estiver disposto a fazer um caminho, trilhar um caminho, encontrar uma solução, né? Você toma uma decisão. Se ele também, do contrário, se ele não estiver disponível para olhar para isso agora, se ele não quiser olhar para isso, não estiver pronto para olhar para isso, aceite e tome você a sua decisão. O que acontece é que, principalmente em relacionamentos, a situação já se apresentou, já mostrou, a gente já sabe o que existe dentro daquele contexto. Mas a gente insiste achando que vai mudar. Mas não vai mudar. Né? Não é assim que mudam as coisas. As coisas mudam quando chega a hora de cada pessoa. E não tem como mensurar quando vai ser a sua, quando vai ser a dele, quando vai ser a minha. Porque cada um sente as coisas de maneira diferente. Cada um suporta um nível de dor de formas diferentes. Então, de repente, uma situação que é insustentável para um e seria um ponto de colapso e mudança, de busca pela mudança, para o outro ainda não é. Para o outro ainda vai demorar muito. Então, manter-se num relacionamento na expectativa de que aquilo vá se transformar, de que aquilo vai mudar, é um grande equívoco. É pedir para sofrer. É se comprometer com a dor. Porque não existe nenhuma garantia de que isso vai acontecer. E invariavelmente não acontece. As coisas vão se perpetuando. Porque nós não temos como saber o momento que o outro vai startar algum processo. E não é porque casou que essa situação vai mudar. E tem pessoas que acreditam que o casamento vai transformar e ele vai deixar de olhar para os pais e vai olhar para o nosso casamento. E aí vai ser aquele casamento infeliz onde você vai ficar reclamando que ele não se importa com o casamento de vocês, que ele não se importa com você e que os pais é mais importante. E aí, não, vamos então por um filho, porque o filho vai transformar. E o filho não transforma também. Porque essa não é a função do casamento, essa não é a função dos filhos fazer nada disso. Né? Transformar o outro, não. O casamento é a união do amor, do sentimento. E o filho é o transbordo desse sentimento. Isso não é essa a motivação de um filho. O filho tem que ser o transbordo do amor. Então, o casal tem muito amor e o transbordo desse amor é o filho. Então, olhe para você, olhe para as suas necessidades, perceba, sinta as suas necessidades e tome uma decisão por você. É isso que eu quero para a minha vida? Porque se ele não está preparado, esse é o destino dele e a gente aceita, sem julgamento. Que ele siga o destino dele até o momento que ele entender que é o momento dele fazer uma mudança. Ou não. Talvez ele vá passar o resto da vida nessa situação. E não cabe a ninguém julgar isso. Não cabe porque nós não entendemos as dinâmicas, a gente não sabe as dores que tem ali dentro. A gente não entende todos os contextos. Agora, você não é obrigada, você não precisa se impor viver dessa maneira. Como você está descrevendo aqui, que você já está cansada. Que isso já está te gerando níveis de insatisfação. E níveis de insatisfação só vão crescendo quando a gente não olha. Vai se avolumando e criando outros problemas. Então você começa a ficar irritada, estressada com qualquer coisa. Você começa a descontar nas outras pessoas. Porque tudo é um reflexo. Você precisa olhar para uma insatisfação, mas você está fingindo que está tudo bem. Entre aspas. Não é que você está fingindo, porque você está vendo e você sabe, você está consciente disso. Mas você não age. Então, ou seja, você tenta fingir que está tudo bem, porque você não age. Só que você está insatisfeito. E aí, o que acontece? O universo começa a espelhar essa situação em outras.
Então esse incômodo começa a ser replicado em diversas áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua família, né? Nos seus relacionamentos sociais, aonde você vai, para que você olhe para essa dor, para essa insatisfação e faça alguma coisa. Então, de repente, você começa a se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa mal-humorada, ou uma pessoa triste, ou uma pessoa deprimida. Por quê? Porque é um acúmulo de insatisfação dentro de você que você não está olhando. Então, olhe para tudo isso agora, decida agora. Você não precisa ficar dentro de uma situação, de um relacionamento que não te faz bem. Olhe para você e decida por você o que é melhor para mim. E respeite a decisão do outro. Respeite o outro. Mas também se respeite. Não passe por cima das suas dores, das suas insatisfações, porque não vai resolver o problema dele, você não vai ajudá-lo, e você só vai criar problemas para você. Então, cada vez isso vai ficando mais difícil e de repente você até pode ter um problema de saúde, que é onde, né, sempre a doença vem do sutil, do energético até o físico. Então começa com insatisfações, com conflitos mal resolvidos, coisas deixadas para depois, coisas que a gente nega, a gente não quer olhar, ou a gente quer acreditar que vai mudar, quer acreditar que aquilo vai se transformar, e não é verdadeiro isso. As coisas não mudam, as coisas não se transformam desse jeito. Precisa ter energia para transformar as coisas, e a energia vem da vontade, do desejo individual de fazer algo. E se não existe esse desejo lá, não existe como você mudar. Então, respondendo a sua pergunta, o que você faz, olha para dentro. Veja se vale a pena esse relacionamento. E se você chegar à conclusão de que vale a pena, se exponha, se abra, seja vulnerável. Mostre para ele o que essa situação está impactando no relacionamento de vocês e em você. E permita que ele tome uma decisão. E a partir dessa decisão dele, tome uma decisão sua, daquilo que é melhor para você. Mas sem ilusão, sem expectativa. Pé no chão. E esse foi o vídeo de hoje do Joyce Responde. Se você tem uma dúvida, alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse, que você gostaria de entender um pouco melhor alguma dinâmica, algum processo aí, manda para mim no direct, que pode estar aqui no próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo Joyce Responde Perguntas e Respostas.